Duas coisas, eu vou ministrar agora, eu vou pedir que ninguém chupe chiclete, estou vendo gente chupando chiclete, e vou pedir que ninguém tome água, a não ser eu, tá? Essa aqui eu não tomo porque está gelada, mas também por enquanto nem precisa, eu não tomo água gelada. Então, mas chiclete não, engula o chiclete ou tira, enfim, me ajuda aí. Não precisa engolir, não, perdão, né? Da outra vez que eu estive aqui, eu não pude vir domingo passado, e houve uma situação, a Cibele não tinha me avisado de uma agenda e tal, e se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Ruth. Nós vamos conversar hoje em torno do livro de Ruth, falando de avivamento. Josué, Juízes, Ruth. Esse aqui está funcionando, não está funcionando? Está legal? Tá. Hoje, irmãos, eu quero trazer um ensino para vocês sobre avivamento. Amém? Amém? É nós, é comigo também, né? Ruth capítulo 1, versículo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi, os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram até Moabe e ficaram ali. Esses dois versículos agora, né? É preciso, irmãos, para que nós... Onde você quer chegar? É preciso saber onde eu quero chegar. Se eu não souber onde eu quero chegar, talvez eu não vou chegar em lugar algum. Eu preciso saber. E as promessas de Deus para nós, assim, não é isso. As recompensas que o Senhor tem para nós, elas... Eu vou dar aqui um pano de fundo, porque eu quero ficar só no livro de Ruth daqui a pouquinho, mas você precisa de entender esse pano de fundo. Volta para Lucas capítulo 14. Lucas 14, versículo 14. No final do versículo, ele fala, no final, a tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. A nossa recompensa, por tudo que nós fizemos aqui, é lá em cima. Nós somos abençoados? Somos. Se você cumprir os princípios da palavra em relação a dinheiro, em relação à santificação, em relação a tudo que Deus confiar a você, seja como pastor, como empresário, como profissional liberal, se você cumprir os princípios da palavra, você vai ser abençoado. Sem dúvida nenhuma.
Já está ali, se você cumprir, você vai ser abençoado. Por exemplo, está escrito, dá e dar-se-vos-á, boa medida e tal. Se você cumprir esse texto, a medida sua financeira, etc., vai só crescer. Se você cumprir esse versículo apenas, tudo vai crescer financeiramente na sua vida. Entendeu? Então, se eu cumprir princípios, eu vou ser abençoado. Só que tem uma bênção, eu quero me referir a essa outra bênção. Essa que o Senhor está falando aqui. A recompensa por tudo que você fizer. Embaixo disso. Tu a receberás na ressurreição dos justos. Essa recompensa não é aqui, é lá em cima. A Bíblia diz que nós vamos herdar quem? Ele. Ele é a nossa herança. Ele é a nossa herança, né? Só que não são todos que vão para o céu que vão herdar ele. Das 10 virgens, 5 casaram, 5 não casaram. Mas a Bíblia, a parábola não diz que elas foram para o céu, só que não casaram. Quando elas arrumaram lá o azeite necessário, não casaram porque não tinha orado o suficiente, não tinha depósito lá em cima. Então, mas a Bíblia não diz que elas foram para o inferno, não foram. Elas tinham, assim, aparentemente, tudo para casar com ele, não casaram. Entendeu? Então, não são todos que vão casar com ele. Então, qual o propósito de um avivamento? É que eu alcance o casamento com ele. Tem coisa maior que isso? Lá em cima, morar com ele, na casa dele, comer na mesa dele, o tempo... Tem algo maior que isso? Você quer algo maior que isso? Mas precisa de um avivamento na sua vida. É disso que eu vou falar, estudando aqui um pouquinho a vida de Ruth. Entendeu? Quando Elimeleque saiu para Moabe com a família, eu quero colocar duas coisas aqui em relação ao sogro de Ruth, que foi Elimeleque. Primeiro, digamos que ele tinha uma família. Ele tinha Noemi, a esposa, tinha 2 filhos, até o nome deles aqui, Malom e Quilion, e a situação lá de uma fome, né? Houve fome na terra, no tempo dos juízes. Houve uma fome, e o que ele fez? Ele levou a família para Moabe. Você, marido, quem é marido aqui? Levanta a mão. Obrigado. Tem muitos maridos aqui. Você é o sacerdote da sua casa. A esposa também é, mas você, marido, está na frente. Você é sacerdote da sua casa. Você deve exercer o sacerdócio. Quem foi, então, Elimeleque? O que ele fez? Havia uma situação de fome, ele foi embora. Para onde? Belém, sabe o que significa? Casa de pão, terra da promessa. Ele saiu da casa de pão, da terra da promessa, e foi viver entre gentios. Então, como sacerdote da sua casa, ele não saiu bem, não. E os filhos dele? Malom e Quilion. Malom significa doença, Quilion significa raquítico. Então, olha que filho esse homem gerou. Ele não foi sacerdote da sua casa. Ele gerou filhos raquíticos, doentes, filhos que não cresceram. E hoje, irmãos, e se ele fosse um pastor? Tem pastor levando toda uma igreja para a terra de Moabe. Não está entendendo. Gerando filhos que não conhecem a palavra, que não vivem em santidade, que não caminham perto do Senhor, filhos que não... Enfim, irmãos, começou mal, começou bastante mal. O que aconteceu? Ele morreu e os filhos morreram. Noemi não morreu, mas Noemi, como esposa, acompanhou ele. A esposa deve acompanhar o marido. É papel da esposa acompanhar o marido. Ela, mesmo sabendo que ele foi para uma terra de Moabe. Moabe, irmão, sabe o que significa Moabe? Terra de lepra.
terra onde se pega lepra. Isso significa Moabe. Eles lá não pegam, mas quem vai para lá pega. Quem vive, porque o problema do avivamento, irmãos, é esse. E Ruth, deixa eu chegar lá, eu não vou perder o raciocínio aqui, senão eu não chego no ponto que eu quero chegar hoje. Então, irmão, se não chegar também não faz mal. Eu não estou preocupado com isso, né? Então, irmãos, veja bem. Quando eu estava em Varanasi, numa noite, já estava tarde de noite, eu desejei ir lá para o Ganges orar. E fui. Cheguei lá, eu aluguei um barco, e o barco, ali, um barco a remo, e entrei no barco, e ele foi remando o barco, o rapaz remando, era só eu e o remador, e andando pelo rio. E, de repente, ele bebeu a água daquele rio. E bebeu bastante água. Eu falei, rapaz, mas aí tem defunto aí no rio, lá. Só que você for lá, você vai ver defunto no rio. É horrível aquilo, né? Então, isso não faz mal para você? Sabe o que ele falou para mim? Ele falou, eu posso beber, não me faz mal, mas se você beber, você morre. Ele falou, desse jeito para mim. Por isso, Elimeleque morreu. Ele foi beber uma água que não era pura. Então, tem gente bebendo água que não é pura. Você não vai alcançar um avivamento. Cuidado com a água que você vai beber. Ele bebeu da água lá de Moabe, morreu. Seus filhos morreram também. Então, cuidado com isso. Tem crente que tem muita sede de Deus, irmãos, e começa a beber tudo que é fonte. Toma cuidado. E pior ainda, irmãos, tem crente, eu estava, irmã, você está continuando chupando chiclete. Aqui é de preto ali, ao lado do menino que está filmando. Eu falei de modo geral, agora estou apontando você, que você não parou. Então, irmão, olha para mim, todos, por favor. Eu estava poucos meses atrás, eu estava na Bahia, em Simões Filho, perto da capital lá, e num congresso da MCM, o congresso foi lá na Câmara de Vereadores, o salão da Câmara de Vereadores. E eram, digamos, 10:50, 9 horas, ali cabia umas 400 pessoas, mais ou menos. Não tinha mais do que umas 100 e poucas pessoas. Só que às 9 horas, 9 e pouco, o salão começou a encher. Eu pensei, mas que tem um mistério esse, ninguém chega a essa hora na ministração, né? 9 horas. No final, eu perguntei do irmão que estava administrando lá, e falou que hoje terminou uma novela muito famosa na Globo, e foi o último capítulo. Então, na Bahia, tem crente que vê novela. Eu descobri isso pouco tempo atrás. Na Bahia, tem crente que vê novela. Irmãos, você quer perder a salvação? Você quer ir para o inferno? É só você ligar na novela, ué. Você está se aliançando com o inferno. Assiste o Gugu, irmão. Assiste o Faustão. O problema, irmãos, porque um avivamento começa com santificação. Amém. Sem isso, você não vai a lugar nenhum. Entendeu? Não vai a lugar nenhum. Como é que eu posso assistir o Faustão, assistir o Gugu e eu vi... Esses dias atrás eu estava num canto aí, e o pastor me levou, não sei, para almoçar, para jantar, não me lembro agora, num restaurante, e eu sei que eu fiquei sentado aqui, na frente de uma tela, e estava passando o Gugu. Não tenho nada contra o Gugu, tomara que ele se converta, irmãos. Mas é lixo. Eu estou me alimentando de lixo. É veneno. Como eu vou alcançar um avivamento na minha vida? Você pode orar 10 horas em línguas, mas se você vê essas coisas, a sua alma está se contaminando. Não adiantou nada das suas orações. Você pode orar 10 horas em língua, não adiantou nada para você. Irmãos, de repente aparecem lá umas moças com muito pouca roupa.
Muito pouca roupa. Irmãos, o que isso me edifica? O que isso me edifica? Começa com santificação, irmãos. O avivamento começa com santificação. Olha aqui, irmãos. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Está escrito na minha Bíblia e na sua. Agora, o que essa programação aberta da TV brasileira tem para me ensinar, irmãos? A não ser o dia que o Corinthians joga, é diferente, né? É claro que esse dia dá para, né? Fora isso, né? Vamos voltar para Ruth. Melhor, né? Irmãos, essa história, ela acontece no tempo dos juízes. Esse período dos juízes durou 450 anos. E foi o período negro da história do povo de Israel. Josué morreu e entrou-se nesse período dificílimo. Tem alguns textos em Juízes que eu leio, eu fico pensando, mas por que está na Bíblia? Por que o Senhor colocou isso na Bíblia? Assim, coisa tão esquisita, sabe? Foi um período muito difícil para o povo de Deus. Sabe por quê? No último versículo de Juízes está escrito assim, ó: naquele tempo não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Tem que ter rei. Você tem que ter uma autoridade na sua vida. Você precisa disso. Cada um fazia o que achava mais reto. Entendeu? Não. Eu preciso de alguém para me corrigir, para me ajudar. Eu preciso de alguém para apontar um norte para a minha vida. Eu preciso disso, entendeu? Então, não havia rei, cada um fazia o que achava mais certo fazer. Irmãos, nesse período, escute e vê se isso não serve para você. Vê se essa história não serve para você. Estou falando de avivamento. Qual era o propósito de Ruth? Nós vamos chegar nesse propósito daqui a pouquinho. Qual era o propósito de Ruth, irmãos? No tempo dos juízes, por exatos 93 anos, nações estrangeiras vieram e dominaram em Israel, escravizaram os judeus dentro da terra deles. Escute isso. No tempo dos juízes, cada um fazia o que achava mais reto. Cada um seguia o caminho da sua cabeça e não uma direção clara do Senhor. Por isso, ficaram escravos de nações estrangeiras por 5 vezes. Foram governados por nações estrangeiras 5 vezes. 93, quase um século, governados por nações que vieram. Hoje, irmãos, escute. O pastor ora, o pastor adora, o pastor jejua, o pastor busca a Deus, vai para o monte, traz uma mensagem ungida, revelada na palavra. Você sai daqui alimentado pela palavra. Cada um fazia o que achava mais reto. Chega lá na sua casa, você aperta aquele botãozinho. Jogou tudo fora. Odre velho não recebe esse vinho. Odre velho não, esse odre velho não recebe nada, perde tudo. Porque no calor da ministração, no fogo, o odre racha, trinca. Ele quer, mas está trincado.
e perde tudo que recebeu. Essa é a chave para o avivamento. Você precisa se santificar. Amém. Santificar a sua casa, o que você está vendo. A santificação começa com aquilo que você vê. Amém. Começa com os olhos, começa com os 5 sentidos, começa com aquilo que você ouve. Sem isso, irmãos, esquece. Esquece. Fala para o irmão do seu lado, sem isso esquece. Santificação, sem isso esquece, irmão. Eu queria que você fechasse o olho agora, todos. Feche seu olho. Só eu estou com o olho aberto. Feche os olhos, por favor, me obedeçam. Se você ainda liga a televisão na TV aberta brasileira, tipo que eu citei agora, levanta a sua mão, só eu estou vendo. Seja sincero diante de Deus. Pode levantar, olhos fechados. Olhos fechados, por favor. Se você não fechar, eu vou pedir para você sair da sala. Eu vou pedir para você sair da sala se você não me obedecer. Nós estamos falando de coisas sérias e que dependem da sua vida eterna. Pode baixar. Muita gente levantou a mão. Muita gente levantou a mão. Dizendo que estão vendo esse lixo. Olha, irmãos, sabe por que Esaú perdeu a primogenitura? Porque trocou o prazer da carne pela primogenitura. Pode abrir os olhos todos, por favor. Pode abrir os olhos. Esaú trocou o prazer da carne por um momento. Um momento que você liga isso. O diabo está matando nossos filhos dentro da nossa casa. Através dessa tela. Da internet. Irmãos, eu vi um site, tem 2 anos isso mais ou menos, de um portal cristão, onde 70 mil pessoas responderam esse questionário desse site. 15% dos casais brasileiros, 15% veio pornografia na hora do relacionamento. 70 mil pessoas, então não é uma pesquisa sem valor. 70 mil pessoas. E 70% dos casais veem pornografia eventualmente. A TV aberta brasileira é lixo, eu falo isso tem anos. Outro dia saiu na Veja, dizendo é lixo. Na Veja, uma organização não cristã, dizendo que é lixo, e é mesmo. Isso vai me alimentar. Então, se você quer um avivamento, tem que tomar atitudes radicais. Senão você não alcança. Senão não alcança, entendeu? Quando, irmãos, abra comigo em 1 Reis, capítulo 6. 2 Samuel, 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor. Quantos anos? 480 da saída do povo de Deus de Israel, do Egito. Só que, não abra não. Eu não preciso agora, eu não teria tempo para poder entrar nesse detalhe agora. Mas se você vai para Atos capítulo 13, você vê que da saída do povo de Deus do Egito até o início da construção do templo foram 573 anos. Mas aqui está falando que foram 480. Como é isso? Então tem uma contradição aí, aparente.
Atos 13, 573 anos. Depois você faz a conta lá. 1 Reis, 480. 573 menos 480. Quanto dá? 93 anos. 93 anos, o período exato em que o povo de Deus foi escravizado por nações estrangeiras. Exatamente. Deus não conta o tempo que você não esteve em santificação, o tempo que você esteve servindo, se alimentando, você se alimentou do altar, mas você também se alimentou da bandeja que o mundo oferece. Você se alimentou aqui, mas se alimentou da bandeja. Não valeu. Não valeu. Não conta no plano de Deus para a sua vida. Isso não contou no plano de Deus para a sua vida. Não contou. Foi perda de tempo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sem que alcancemos um avivamento no Brasil, e tem que começar na minha vida, tem que começar na minha cidade, é perda de tempo. Perda de tempo. É perda de tempo. Sem avivamento, olha, eu estou vendo aqui um povo, a segunda vez que eu estou com vocês, mas eu estou vendo o rosto de vocês. Eu estou vendo o rosto de quem de fato quer. Eu estou vendo. Eu não estou falando isso para agradar vocês, não. É porque eu estou vendo mesmo. A maioria das pessoas que eu estou contemplando agora querem. Querem um avivamento, entendeu? Mas começa como? Alimento que o mundo oferece, fora. É assim que começa. É dessa forma que começa. Quando o povo de Deus, irmãos, saiu do Egito para Canaã, o povo demorou 40 anos para chegar em Canaã. Ali eram milhões de pessoas, animais, camelos, realmente era uma trajetória, era um deserto, enfim. Mas especialistas dizem que o máximo que Moisés demoraria para chegar lá seriam 2 anos. Aquele trajeto pode ser feito de camelo em 2 meses. Se você sair de camelo, você chega em Canaã em 2 meses. Mas com todo aquele povo, 2 anos. Mas por que gastaram 40 anos? Tempo perdido. Perderam 38 anos no deserto. Não precisa ficar tanto tempo no deserto, não. Sai do deserto. Sai. Não precisa ficar tanto tempo, não. Entendeu? Santifica. Santifica a sua vida. Entendeu? Então tem crente que não sai do deserto, está sempre lá no deserto. Santifica a sua vida. Se submeta. Cada um fazia o que achava mais reto. Não. Se submeta. Eu ministrei uma aula terça-feira passada, ela está disponível no site, eu acho, não sei, acho que está, não, eu acho, não tenho certeza. Em MP3 tenho certeza, talvez também em áudio. Não, em áudio eu tenho certeza. Eu acho que tem, como é que fala? Em filme? Em vídeo. Acho que tem em vídeo também. Sobre submissão. Submissão. O lugar de maior proteção na minha vida é quando eu me submeto. Não tem lugar de maior proteção para mim se eu me submeto. Entendeu? Nós temos misturado, irmãos, a mesa do Senhor com a mesa dos demônios. A TV aberta é mesa dos demônios. Mas nós temos misturado isso. Eu estou vendo pelo Brasil afora, irmãos. Mas eu estou falando para vocês, deixa o Brasil para lá, né? Agora, olha comigo, irmãos. Volta para Ruth. O último versículo do livro de Ruth.
Obed gerou a Jessé. Jessé gerou a Davi. O que aconteceu, irmãos? Ruth, olhe para mim, irmãos. Ruth gerou uma descendência com Boaz. Escute isso. Ela gerou uma descendência com Boaz. Ruth é moabita. Ruth vem de Moabe. Ela é estrangeira. Ela é gentia. Ruth é a principal figura da igreja no Velho Testamento. Ela vem e se casa com Boaz. Quem é Boaz? Jesus. Então, ela se une. Vamos acompanhar. Se o Ever deixar, vamos seguir essa história até o casamento dela. Até o casamento dela você vai entender isso, entendeu? Eu vindo aqui de vez em quando, conversando com vocês sobre isso, porque eu estou um pouco apaixonado nesse negócio aqui, entendeu? Você pode sentir isso, talvez, né? Que eu estou estudando isso, ouvindo e lendo, ouvindo, lendo, ouço Ruth, ouço, né? Christian Shein, né? Ruth, você é Esther, né? Sabe que só tem esses 2 livros na Bíblia com o nome de mulher? Ruth e Esther. Só tem esses 2. E por que elas alcançaram? Por que elas alcançaram? Esther, o rei levantou o cetro para ela. Ela alcançou. Ela alcançou. Ruth casou com Boaz. Por que elas alcançaram? Porque elas começaram morrendo. Esther falou assim: se perecer, pereci. Se perecer, pereci. Ruth falou assim para Noemi: onde morreres, morrerei eu. Começaram morrendo. Tem que começar com morte. Você quer casar com o rei? Começa com morte. É isso aí. Vamos bater palma para Jesus? Quem foi Davi? Davi foi quem estabeleceu o reino. Davi estabeleceu o reino. O Senhor, Ele não quer só me salvar. Não. Ele quer que eu coloque Ele no trono. Davi assumiu o trono. Davi estabeleceu o reino. O meu Davi está estabelecendo o seu reino. O nosso Davi. Então esse Davi precisa de um trono. Sem trono ele não vai estabelecer o reino. Davi estabeleceu. Então Ruth alcançou. Você também pode alcançar. E como começou, irmãos? Como começou? Começou assim, ó. Começou assim. Elimeleque deixou 2 noras, porque seus filhos morreram. Ele não soube ser sacerdote da sua casa. Não soube criar filhos fortes em Deus. Morreram. Cuidado, você é pai, você é mãe. Cuidado, seus filhos, se eles não estão morrendo dentro da sua casa. Toma cuidado. Aí ficaram Orfa e Ruth. E quando você começar a estudar isso aqui, veja o versículo 9. Versículo 8. Versículo 6, melhor. Vamos começar no 6. Então se dispôs ela, Noemi, com as suas noras, e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera. Noemi, irmãos, ficou 10 anos em Moabe.
E indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em a casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Olha para mim agora. Aqui você tem Orfa e Ruth. Começaram a caminhada de volta para a casa de Deus, a casa de pão. Começaram a caminhada de volta. A certa altura, porque Noemi, irmãos, presta atenção aqui, Noemi é o principal, a principal figura do Espírito Santo no Velho Testamento. Ela conduz a igreja ao casamento com Boaz, ela conduz Ruth ao casamento. Ela é uma figura do Espírito Santo. Ele está me preparando para o casamento, entendeu? Então, essa é Noemi. Então, Noemi fala assim, ó, e o Espírito Santo está provando essas moças, agora 2 senhoras, né? Está provando elas. Agora, ele fala assim, ó, agora vocês voltem. As 2 caminharam, agora vocês voltem. Então, elas choraram. As 2 estavam chorando muito. Porque Noemi falou, não, agora vocês têm que voltar. Porque eu não vou poder dar filho para vocês casar, eu sou já idosa para ter filho, para vocês casar. É a questão da herança de filhos e tudo, né? da geração de filhos através da família. Esqueça a palavra agora. Só que Orfa, vamos continuar para você ver o que acontece com essa moça aqui. Ela começou a caminhar, irmãos. Ela começou a caminhar. Verso 11. Entendeu? Elas falaram, não, iremos contigo. Verso 11. Porém disse, voltai, minhas filhas minhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos dê por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para lhes dar marido. Ainda quando eu tivesse tal, não teria como esperar a Luzita, ela fala. Então, de novo choraram, verso 14. Choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Aleluia! Ruth se apegou a ela. Aqui, ó, eu estou vendo isso, irmãos, eu estou vendo isso. Nós estamos fazendo uma reunião toda quarta, terça-feira do mês sobre avivamento na MCM, que tem vindo pastores de muitos lugares, estamos discutindo sobre isso, aprendendo sobre isso, irmãos. E estamos fazendo um desafio para um avivamento, já estamos com mais de 2.000 pessoas cadastradas para um avivamento no Brasil, orando 3, 4 horas, 5 horas todo dia por um avivamento. Mas o que eu estou vendo, irmãos, é que muitos desistem. São como Orfa, vão até uma certa altura e voltam, porque tem um preço para pagar. O primeiro deles é o preço de santidade. Tem um preço para pagar, irmãos. Ruth se apegou a ela, porque ela tinha, sabe, Ruth lá no fundo, ela não sabia, mas lá dentro ela tinha uma revelação do Espírito, que ela tinha que continuar com a sogra dela, algo, ela falou, Ruth se apegou a ela. Apegue-se ao Senhor, ao Espírito, sabe, apegue-se, sabe, tome a decisão de ir até o fim, de ir até o casamento com Ele. Você não pode perder esse dia. Mas tem um preço, irmãos. Tem um preço. Tem um preço. Orfa voltou. Voltou. Muitos crentes, irmãos, sabe, tem que tomar uma decisão. Uma decisão.
E tem que pagar um preço por essa decisão. Outro dia, irmãos, foi em junho. Na reunião que nós fazemos em junho. Tinha muitos pastores de fora, de várias partes do Brasil, pessoal lá, alunos da MCM e tal. De repente, irmão, foi de repente. Eu levantei minha mão. Eu disse uma coisa. Nós estávamos, se não me engano, estudando Ruth mesmo. Levantei minha mão e falei assim, com a mão levantada. Eu falei, vocês são minhas testemunhas. Se eu não for alcançar um avivamento no Brasil, ver aquele estrondo que vem lá do céu, ouvir aquele estrondo, eu hei de ouvir aquele estrondo, eu falei. Se o Senhor sabe que eu não vou ouvir aquele estrondo, eu quero ir embora agora, me leve agora, Jesus, eu falei. Eu fiz um voto. Mas eu continuei vivo, eu estou vivo. Então eu vou ouvir aquele estrondo. Eu vou ouvir aquele estrondo. Eu vou ouvir aquele estrondo. Eu vou ouvir. Quem quer ouvir aquele estrondo? Levanta a mão, fica em pé. Fica em pé. Fica em pé, levanta a mão. Levanta bem alto se você quer. Não levante a mão se você não está disposto a pagar o preço. Não levante a mão. Fique com a mão. Não levante, você não precisa levantar a mão. Fica a mão levantada. Senhor Deus, Senhor Jesus, escute o que eu estou falando. Irmãos, escute o que eu estou falando. Senhor Jesus, o Senhor está vendo essas mãos levantadas agora. O Senhor está vendo, irmãos e irmãs, dispostos a pagar qualquer preço que for necessário, para que alcancemos um avivamento nessa cidade e na nossa nação. Senhor, derrama agora, sobre esses irmãos, uma graça especial, para que se santifiquem, para que busquem o Senhor, Ó Deus, derrama uma graça especial sobre eles. Em nome de Jesus. Derrama agora, Senhor. Senhor Deus, eu quero te pedir, Senhor Jesus. Eu sou ousado com o Senhor agora. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor mande um anjo tirar uma foto dessas mãos agora. Mande agora, Senhor, tira uma foto agora, Senhor. Naquele dia lá em cima, eu quero ver essa foto, Senhor. Eu quero saber que o Senhor tirou essa foto. Ó Deus, baixe suas mãos, mas fique de olhos fechados, por favor. Eu queria que você ouvisse uma canção que eu vou tocar aqui no meu iPod. Ouça essa canção, por favor. Essa canção tem me ensinado esse caminho. Onde teus pés quiser, eu vou. A tua vontade. Que necessito para ser como tu. Tudo que o Senhor sente, eu quero sentir. Tua vida. Exatamente isso. Eu quero.
Transforma, Senhor. Transforma-nos a tua imagem, Senhor. A tua imagem, Jesus. Há um caminho. O meu tempo pertence ao Senhor. Tem um preço. Mas a graça dele me basta para pagar esse preço. A graça dele me basta. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. Pode sentar, irmãos. Irmãos, nós ainda temos 15 minutos. Irmãos, olha para mim. O capítulo 1 de Ruth, o que você tem em Ruth 1? Você tem morte? Elimeleque morre, Quilion morre, Malom morre e Ruth morre. Quando ela diz, onde morreres, morrerei eu. Ela faz um pacto de morte com a sogra dela. Se você quiser alcançar um avivamento da sua vida, esse é o pacto. Um pacto de morte. Para alcançar um avivamento da sua vida. Não vou falar desse pacto agora. Não vou nem tocar nesse pacto. Eu já toquei rapidamente, não quero tocar mais nesse pacto agora. Quando elas chegaram, as duas, em Moab, em Belém, veja, tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixe-me ir ao campo. 2:1, 1 e 2 agora. E aparei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela disse, vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Olha para mim, irmãos. O que ela foi fazer? Primeira coisa que ela foi fazer. Ela estava com fome. Elas estavam empobrecidas, precisavam de comida. Então, a primeira coisa que ela pensou foi em alimento. Por que ela pensou em alimento? Por causa da fome. Eu não tenho, irmãos, muito... Assim, o que eu tenho feito hoje em relação à palavra, eu estudo a palavra, eu ouço a palavra. Eu estava ouvindo mais ou menos 20 capítulos todo dia, agora está mais, está às vezes 20, 30, 40, 50 capítulos. Eu fico ouvindo a palavra e orando, ouvindo e orando, ouvindo e orando, às vezes orando em línguas, às vezes não, mas ouvindo e orando, orando o tempo todo, ouvindo a palavra, me alimentando da palavra. Quando Ruth foi rebuscar nos campos de Boaz, aqui estão os campos de Boaz. Aqui estão os campos de Boaz. Só que, irmãos, olha o que acontece aqui. Ela foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Ela estava rebuscando nos campos de Boaz, após os segadores. Os segadores vinham, os funcionários que trabalhavam para Boaz, né? Vinham colhendo
e alguns cachos caíam. Esses cachos, ela estava apanhando esses cachos que caíam. E se você for estudar aqui o que acontece, se você virar a página aí, não precisa virar a página não, mas ela, no 2,17, esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara e foi quase um efa de cevada. Irmãos, ela estava com tanta sede, com tanta fome de apanhar aqueles cachos, que ela apanhou, irmãos, em um dia, cacho por cacho, ela apanhou 37 quilos de cevada. Enquanto no capítulo 1 se fala muito de morte, aqui é cevada. A cevada na Bíblia fala de ressurreição. Aleluia! Ressurreição. Então ela inicia-se um processo de ressurreição na sua vida, irmãos. Entendeu? De colheita, né? Eu não tenho tempo de ler tudo agora, mas deixa eu contar rapidamente para vocês isso aqui. Um tempo de colheita, ela está apenas indo, está aqui, após os segadores. Aí, irmãos, olha o que acontece. Boaz chega, veja o 4, eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, o Senhor seja convosco, tal. Verso 5. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores, de quem é essa moça? Olha aqui, irmãos, de quem é essa moça? Irmãos, tinha muita gente rebuscando, é para os pobres. Tem que se tornar pobre para colher aqui, irmãos. Isso aqui não é para girafa, não. Isso aqui é para cordeiro, entendeu? Isso aqui é para quem, sabe, é para quem, não é para quem tá de salto alto, não, é para quem está descalço, entendeu? Então, irmãos, Boaz chega e ela chama a atenção. Ele olha aquela moça, mas, irmãos, tinha muito segador rebuscando, era para os pobres, porque ela era dona de muitas lavouras. Então tinha gente, digamos, lá do norte, do sul, do leste, porque ele tinha muitos milhares de hectares de terra plantada, era muito rico. Tinha muita gente rebuscando. Assim, irmãos, cada um está colhendo um pouco, não é assim? Você colhe um pouco, eu colho um pouco, aquele colhe um pouco, cada um colhe um pouco. Rebuscando aqueles cachos que caem, né? Mas o que acontece, Boaz? Olha, aquela moça, mas eram, digamos que tinham lá 2.000 pessoas rebuscando. Mas aquela moça chamou a atenção dele. Quem é aquela moça lá? Um dia, eu espero, você vai chamar a atenção dele. Ele vai vir. Ele vai vir. Ele vai vir. Você vai chamar a atenção dele. Alguma coisa em você vai chamar a atenção dele. E ele vai vir. Ele vai chegar. Ele vai chegar. Tenha certeza, um dia ele vai chegar. Sabe, por que ele chegou naquele dia? Lá no coração. Ela queria, tinha algo que apontava para ele. Ela nem tinha visto o rosto dele ainda, mas algo apontava para ele, algo que aponta para ele. Sabe, irmãos, há uma bússola aí dentro de você que aponta para ele. Sabe, irmãos, há uma bússola aí dentro que aponta para ele. Está apontando para ele. Irmãos, olha para mim, a bússola, eu já tive avião, eu conheço um pouco disso. A bússola só tem um ponteiro. Ponteiro, como é que faz ponteiro? Fala? Uma agulha, né? Não são duas, assim, só tem uma. Ela só aponta para o norte. Esse aqui, ponteiro, assim, só aponta para o norte. E sabe o que está escrito lá no livro de Jó? Irmãos, ele estende o norte sobre o vazio.
Está lá em Jó. Ele esteve no norte sob o vazio. A Bíblia diz que ele vem do norte. Por isso a bússola aponta para o norte, irmãos. Você tem uma bússola que aponta para Ele. Ele é a arca, Ele é nosso Boaz. E um dia Ele vai chegar. Ele vai chegar, Ele vai vir. Ele vai perguntar: ué, eu vim aqui hoje é meu dia de visitar você, pessoalmente. Hoje é meu dia de visitar você. Hoje eu vim visitar você. Eu não vi aquela vez, porque você ainda estava lá com o Faustão, que os negócios não deu. Mas agora eu vim. Agora você está em santificação, agora eu vim. Entendeu? Em 92, posso contar uma historinha rápida e terminar, né? 5 minutinhos, 3 minutos eu termino. Não sei se eu conto essa história, será que eu conto? Então vou contar. Em 92 eu passei por uma crise ministerial muito grande. O Heber e a Lili que estão aqui sabem disso. E nós todos sofremos muito naquela ocasião. E eu tinha um apartamento aqui em Goiânia. E eu estava sozinho no apartamento, era 6 horas da tarde, meu coração muito angustiado, entendeu? E um sofrimento era intenso. E eu comecei a orar no apartamento, comecei a orar. Na medida em que eu orava, eu estava sozinho naquele dia, no nosso quarto, era um quarto assim, grande, e eu fui orando, lá pelas 10, 11 da noite, mais ou menos, irmãos, antes disso talvez, eu sentia que a santidade dele estava ali, que ele estava ali. Ele queria vir, ele queria me visitar. Ele estava ali. E eu continuei orando, ele estava ali. Ele queria falar comigo. Eu falei: Senhor, não fala não, que senão eu morro. Peraí, irmãos, a santidade dele foi crescendo. O nível de santidade manifesta foi tão grande, foi crescendo, irmãos. Eu comecei a tremer. Irmãos, você já sentiu muito frio que você batia o queixo? Você pode controlar isso? Não controla, você bate o queixo, você está com frio. Irmãos, eu bati o queixo, não era de frio, era de temor dele. A presença dele era tão forte, a santidade dele era tão forte, que eu bati o queixo. Eu ajoelhava assim, na cama, eu ajoelhado, eu bati o joelho, um no outro, ajoelhado. Tão forte era a presença dele. E ele falou assim para mim: eu vim aqui para falar com você. Mas a glória dele era tão forte, irmãos, mas ele queria falar pessoalmente. Eu falei: Senhor, não fala não. Não aparece, eu morro, não vai dar. Mas já chega, a santidade dele é tão forte, irmãos. Quando foi meia-noite, irmãos, meia-noite, porque eu estava perguntando a Jesus se eu tinha errado como pastor, o que está acontecido e tal. Ele falou assim, para ir lá no espelho e olhar. Eu tinha um apartamento, tinha assim, uma suíte do lado, a suíte da Valéria. Eu entrei lá e Jesus mandou abrir a boca. Perante o espelho, coisa estranha, né? Abrir a boca naquela hora assim, né? Eu abri perante o espelho, eu sou obediente, abri a boca. Quando eu abri, irmão, naquela hora, eu recebi 4 dentes de ouro na minha boca, naquela hora. Era o sinal dele, que ele estava ali. Mas ele queria falar comigo pessoalmente. Eu que não deixava. O senhor não vem não, eu morro. Ele vai vir. Ele vai olhar assim, quem é aquela lá? Ah, aquela é a minha filha, a Neuza, minha filha. Eu vou lá hoje, eu vou passar lá. Ele vai passar, ele vai passar, ele vai passar. Ele vai passar, ele vai passar. Ele vai ver você, ele vai ver suas lágrimas, ele vai ver sua dor, ele vai ver seu desejo intenso de casar com ele. Quem quer casar com ele? Glória a Deus. Eu também quero.